E aí, rapaziada, a gente vai iniciar agora uma série de vídeos com a solução da prova de matemática da UES 2022.2. A gente inicia resolvendo a primeira questão desse vestibular, que iniciou pela questão 13, que diz o seguinte: o professor Abder comprou alguns exemplares de um livro para presentear seus alunos, gastando R$ 640. Ganhou 4 livros de bonificação e, com isso, o preço de cada livro ficou R$ 8 mais barato. Assim, é correto afirmar que o número de livros que o professor destinou para presentear seus alunos é: item A, 20, B, 12, C, 18, D, 14. Então vamos aqui dar nome aos bois. Vamos chamar de Q a quantidade de livros. Quantidade de livros. E vamos chamar de PRE o preço original de cada livro. Preço de cada livro. Ok? Então, na situação 1, inicialmente nós temos que a quantidade de livros multiplicado pelo preço P daria R$ 640 no total. Porém, depois, o que ocorreu na situação 2? Ele ganhou 4 livros a mais de bonificação. Assim, ele ficou com uma quantidade original mais 4 livros. Só que, ao ganhar esses 4 livros, o preço de cada livro reduziu R$ 8. Então, o novo preço ficou preço menos 8. Mas o valor total continuou o mesmo. Então, isso dá igual a R$ 640. Então, moçada, fiquem atentos a essa expressão. Q vezes P igual a 600 vezes 40. Fazendo aqui, desenvolvendo a expressão 2, nós temos o seguinte, ó. Q vezes P, então eu vou escrever Q vezes P, Q vezes menos 8, que vai ficar mais Q vezes menos 8. O 4 vai multiplicar o P, então vai ficar mais 4 vezes P, e o 4 também vai multiplicar o menos 8, então vai ficar mais 4 vezes menos 8. Tudo isso tem que dar 640. Isso se chama propriedade da distributividade e a gente já realizou. Agora vamos simplificar essa expressão, vai ficar da seguinte forma: Q vezes P menos Q vezes 8 dá 8Q, positivo com negativo, negativo, mais 4P mais 4 vezes menos 8. 4 vezes 8 dá 32, positivo vezes negativo, negativo. Então fica menos 32 igual a 640. Agora guardem, lembra que eu pedi para guardar aquela informação? Quanto é que vale Q vezes P? Q vezes P vale 640. Então eu substituo agora. 640 menos 8Q mais 4P menos 32 igual a 640. Continuando aqui, observem o seguinte: nós temos um 640 aqui, positivo, e do outro lado da igualdade, nós temos um 640. Então eu posso cancelar. Então a expressão fica agora da seguinte forma: menos 8Q mais 4P menos 32 igual a 0. Agora eu vou isolar esse 32 do outro lado e deixar só as partes aqui, Q e P, sozinhas. Então vai ficar assim: menos 8Q mais 4P igual. 32 vai para o outro membro da equação. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo, igual a 32. Vou simplificar essa expressão para deixar ela mais reduzida. Observe que o 8 é divisível por 4, o 4, óbvio, é divisível por 4 e o 32 é divisível por 4. Então vou dividir tudo aqui por 4 e vai ficar da seguinte forma: menos 2Q mais P, porque 8 dividido por 4 dá 2, 4 dividido por 4 dá 1,
32 dividido por 4 dá 8. E assim, vou isolar o P. O P isolado fica da seguinte forma. P é igual a 8 mais 2Q. O que eu fiz aqui foi o seguinte. Eu peguei esse menos 2Q e transferi ele para cá, para o outro membro da equação. Então, observe aqui o seguinte. Eu estou com essa expressão. P é igual a 8 mais 2Q. E por outro lado, eu tenho essa outra aqui, expressão. Que Q vezes P é igual a 640. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse P e substituir nessa expressão aqui. Ok? Então vai ficar da seguinte forma. Terceira parte da solução. Q vezes P é igual a 640. Substituindo o valor de P, vai ficar Q vezes 8 mais 2Q igual a 640. Fazendo novamente a distributiva, nós vamos ter Q vezes 8 e Q vezes 2Q. Assim nós temos Q vezes 8 mais 2, mais Q vezes 2Q igual a 640. 8 vezes Q vai dar 8Q. 2 vezes Q, que é o quadrado, igual a 640. Bom, nós temos aqui uma equação do segundo grau. Então vamos escrever ela na forma reduzida, para que a gente possa depois simplificá-la e resolvê-la. Então vai ficar assim: 2Q ao quadrado mais 8Q. Esse 640 que está no segundo membro, ele vem para o primeiro membro. Como ele é positivo, ele fica negativo. Menos 640 igual a 0. Novamente, só tenho números pares, observe. 2, 8 e menos 640 como coeficientes da equação do segundo grau. Eu vou simplificar ela por 2. Então vai ficar tudo isso dividido por 2. Vou obter Q ao quadrado mais 4Q menos 320 igual a 0. Continuando a solução, vamos identificar os coeficientes da equação do segundo grau. Nós temos aqui o A é igual a 1. Por quê? Porque quem multiplica o Q ao quadrado é 1. O B é igual a 4. E C igual a menos 320. Desta forma, podemos calcular o delta da seguinte forma. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Delta vai ser o B, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é o A, vezes o C, que é menos 320. 4 ao quadrado nos dá o valor 16. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 320, nós vamos obter o 1280. Basta que você calcule. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 3, 12. Negativo vezes negativo fica positivo. Então, delta vai ser igual a 1296. Agora nós vamos aplicar a fórmula resolutiva da equação quadrática, que é, nesse caso, a incógnita é Q. Então, Q vai ser igual a menos B mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o A. O Q vai ser igual a menos B. B é 4, então vai ficar menos 4 mais ou menos raiz quadrada de delta. O delta é 1296. Dividido por 2 vezes o A. Quem é o A? 1. 2 vezes 1. Então, nosso Q vai ser igual a menos 4, mais ou menos. Agora falta descobrir quem é essa raiz quadrada de 1296. Vamos fazer uma leve decomposição aqui.
1296. Eu quero a raiz quadrada. Então, 1296 é par, então ele é divisível por 2. Então, vai dar 648, ok? O 648 também é divisível por 2 porque é par. Isso dá 324, que é par e é divisível por 2. Isso dá 162, que é divisível por 2 por ser par. Isso dá igual a 81. 81 não é par, então não é divisível por 2. Mas observe que 8 mais 1 é 9. E 9 é divisível por 3. Portanto, 81 também é divisível por 3. Então, fica 81 dividido por 3, que fica 27. 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3 dá 9. 9 dá por 3, que dá 3, e 3 dá por 3, que dá 1. Como eu quero a raiz quadrada, eu agrupo isso de 2 em 2. Então fica 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 1296 vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Posso efetuar aqui alguns cancelamentos. Cancela a raiz com os expoentes. Sobra o seguinte, que a raiz quadrada de 1296 é 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, que dá 4 vezes 9, que é igual a 36. Então aqui na fórmula resolutiva nós obtemos menos 4 mais ou menos raiz quadrada de 36 sobre 2. Então Q vai ser igual a menos 4 mais 36 dividido por 2. Isso nos dá 32. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Então eu fico com 36 menos 4, 32 dividido por 2. 32 dividido por 2 dá igual a 16. Existe a outra parte que seria Q igual a menos 4 menos 36 dividido por 2, que daria menos 40 dividido por 2, que dá igual a menos 20. Porém, eu estou falando de quantidade de livros. Então, quantidade não é negativa. Então, isso não convém para mim. Então, o que isso me dá? Que o 16, ele é a quantidade de livros original. Vamos voltar lá para o início da solução. Ele é a quantidade de livros inicial. Só que após a compra, ele ganhou mais 4 livros de bonificação. Portanto, eu tenho que a quantidade de livros é 16 mais 4, que é 20. Nosso gabarito. Portanto, a resposta correta era o item A.